Capacitores são dispositivos capazes de armazenar energia potencial elétrica em um campo elétrico. Em circuitos elétricos, pode ser representado por alguns desses símbolos, dependendo do seu tipo. Nossa abordagem será exclusivamente sobre os capacitores comuns. Seu desenvolvimento se deu na primeira metade do século XVIII, quando o cientista alemão Peter van Musschenbroek tentava descobrir alguma forma de armazenar energia elétrica gerada por máquinas eletrostáticas. Após tomar um baita choque, Peter descobriu ser capaz de armazenar essa energia ao conectar uma dessas máquinas a uma garrafa com água. Pouco tempo depois, desenvolveu um dispositivo mais compacto, que ficou conhecido como a garrafa de Leyden, que é basicamente um capacitor primitivo. A garrafa de Leyden é composta da seguinte estrutura. Utilizamos um recipiente feito de material dielétrico, sendo este o plástico de que a garrafa é feita. A esfera da tampa, juntamente com o fio metálico, atua na transferência de cargas elétricas para a parte interna. A parte interna é preenchida com um material condutor. No nosso caso, são bolinhas de papel alumínio enrolado. A parte externa da garrafa é revestida por uma folha de papel alumínio, para atuar como a segunda superfície condutora. Eletrizando uma placa de metal, podemos transferir cargas dela para o interior da garrafa. Aqui, assumimos que a placa ficará eletropositiva, para facilitar a explicação. Por indução, a parte interna eletricamente carregada reorganiza as cargas da superfície externa. Quando esta é conectada a outro terminal, as cargas de mesmo sinal da parte interna tendem a ser expulsas da superfície. Depois de eletrizada por contato, a bandeja transfere parte de sua carga em excesso para a parte interior da garrafa. Quando carregamos nossa garrafa, inserimos carga negativa no material condutor de seu interior. Esse, por sua vez, induz uma carga também negativa na parte exterior. É importante lembrar que a parte exterior é tecnicamente neutra se olharmos por inteiro, pois as cargas foram apenas reorganizadas. Quando conectamos a parte exterior à parte interior da garrafa, com por exemplo um fio condutor, abrimos um caminho para as cargas negativas, que tendem a se neutralizar com as positivas. A faísca que vemos é parte do caminho das cargas negativas. Os capacitores funcionam com base no mesmo princípio que a garrafa de Leyden e assumem diversas configurações geométricas. A mais simples entre elas é a dos capacitores de placas paralelas, alvo de nossa abordagem mais aprofundada. O atributo de armazenar energia potencial elétrica em um campo elétrico é chamado de capacitância e é representado pela letra C. Alguns multímetros possuem a função de medir a capacitância de um capacitor, e com o auxílio de um desses, mostraremos as implicações de se variar alguns dos parâmetros de um capacitor. O nosso multímetro está na escala de nanofarads. Na maior distância entre as placas que o aparato permite, o multímetro marca uma capacitância de 0,08 nanofarads. Diminuindo essa distância, a capacitância sobe para 0,12 nanofarads. Na menor distância possível, onde as placas praticamente se encostam, a capacitância chega em 0,42 nanofarads. A capacitância também muda ao mudarmos o meio que separa as placas. Com o meio preenchido com ar atmosférico, o nosso multímetro marca uma capacitância de 0,14 nanofarads, sendo que a constante dielétrica do ar tem valor pouco maior que 1. Quando mudamos o meio para uma placa feita de vidro, o nosso multímetro registra uma capacidade de 0,41 nanofarads. Isso ocorre pois a constante dielétrica do vidro é maior que a do ar, tendo um valor aproximado de 5,6. A capacitância também varia conforme mudamos a área do capacitor. Neste esquema, ao girar a manivela, a área efetiva, em amarelo, diminui. Assim, conforme diminuímos a área do capacitor, menor a capacitância lida no multímetro. Dadas as observações, podemos afirmar que a capacitância é proporcional à área da placa, proporcional à constante dielétrica do meio e inversamente proporcional à distância entre as placas. Correspondente ao que observamos, a equação para a capacitância de um capacitor de placas paralelas se dá pela expressão C igual a epsilon vezes A dividido por D, onde epsilon é a constante dielétrica do meio, A é a área da placa e D é a distância entre elas. Uma maneira de pensarmos na capacitância para qualquer capacitor, independente da sua configuração geométrica, é através da seguinte expressão: C é igual a Q dividido por V AB, onde Q é a carga contida no capacitor e VAB é a diferença de potencial entre as duas superfícies. O físico polonês, chamado Daniel Grelef, foi o primeiro a conectar algumas garrafas de Leyden em paralelo.
aumentando assim a capacidade de armazenar carga elétrica. Antigamente, a capacitância tinha como unidade de medida o jar, garrafa em inglês. Atualmente, a unidade de medida para a capacitância é o farad, em homenagem ao físico britânico Michael Faraday. Porém, um jar equivale a aproximadamente 1,1 nanofarads. Isso significa que, para construirmos um capacitor de 1 farad a partir de garrafas de Leyden de 1 jar cada, seria necessário associar aproximadamente 900 milhões de garrafas em paralelo. A partir do final do século XIX, surgiram soluções bastante criativas para evitar que os capacitores de alta capacitância tivessem tamanhos gigantescos. Uma delas consistia em construir um capacitor de placas paralelas de materiais maleáveis o suficiente para que estes pudessem ser enrolados em um cilindro, como é o caso dos capacitores de papel. Outra solução foi mudar o meio dielétrico, como é o caso dos capacitores de cerâmica, cuja constante dielétrica é bastante alta em comparação à água, ao ar, ao vácuo, etc. Conforme a tecnologia foi avançando, na segunda metade do século XX surgiram os capacitores poliméricos, com filmes ultrafinos de polímeros de materiais plásticos. Também foram aprimorados os capacitores eletrolíticos, que utilizavam um meio eletrolítico sólido ou líquido. Como vimos no início do vídeo, podemos utilizar a energia armazenada em um capacitor para ligar aparelhos por um curto período de tempo. Mas onde utilizamos esse componente no nosso cotidiano? Por possuírem a característica de liberar uma alta quantidade de carga em um curto espaço de tempo, são amplamente utilizados em flashes de máquinas fotográficas. Além disso, são utilizados em componentes de sistemas de som chamados tweeters, filtrando sons agudos e graves. Outro exemplo é a utilização de capacitores de capacitância variável para sintonizar estações de rádio. Também são utilizados em componentes tecnológicos para uniformizar eventuais variações de corrente e proteger o equipamento de sobrecargas literalmente explodindo. Outra utilização é na criação de osciladores de carga num sistema LC, que é composto por um capacitor e um indutor, revezando entre energia em campo magnético e elétrico, respectivamente. Por fim, capacitores também são utilizados para dar partida em motores monofásicos, presentes em portões automáticos, por exemplo.